Ela só valoriza o que sente que pode perder. Parece duro, mas é verdade. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. E quanto mais você se afasta da forma certa, mais ela começa a pensar em você. Não porque você sumiu, mas porque ela sente que te perdeu emocionalmente. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Fazer uma mulher correr atrás não tem nada a ver com joguinhos, silêncio forçado ou sumiço estratégico. Tem a ver com energia, com presença, com o que você transmite sem dizer nada. Não a imprevisibilidade infantil que causa insegurança, mas a imprevisibilidade madura, que desperta curiosidade, que faz ela sentir algo diferente sem saber explicar. Porque a verdade é, uma mulher não corre atrás de quem ela entende completamente. Ela corre atrás de quem ela não conseguiu decifrar ainda. De quem transmite calma quando ela esperava desespero. De quem responde com presença quando ela esperava carência. De quem mantém o eixo, mesmo quando ela tenta provocar reação. Você já reparou que quanto mais você tenta agradar, mais distante ela fica? Mas quando você começa a se voltar para si, quando ela sente que sua validação não depende mais dela, algo muda. Ela começa a se perguntar: por que ele não reage mais do mesmo jeito? Será que ele cansou de mim? Será que ele está com alguém? E é nesse momento que a energia se inverte. Esse vídeo não é sobre manipular. É sobre entender a mente feminina em um nível emocional profundo, para que você nunca mais precise correr atrás de ninguém. Porque quando você aprende a ser o homem que ela teme perder, você nunca mais precisa provar seu valor. Você se lembra do dia em que ela começou a mudar? Não foi de uma hora para outra. Foi em pequenos gestos, pequenas ausências, olhares rápidos que antes duravam mais. Você sentiu o afastamento, mas não sabia o que fazer. E o medo de perdê-la te fez agir do pior jeito possível, tentando compensar no desespero o que se perdeu na conexão. Você começou a enviar mensagens demais, a querer provar o tempo todo que era diferente dos outros caras, a mostrar que se importava, que queria estar presente, que faria o que fosse preciso para ela te escolher de novo. Mas cada palavra sua parecia empurrá-la um pouco mais para longe. E é aqui que muitos homens se perdem. Não porque amam demais, mas porque não sabem lidar com a ameaça emocional da perda. Quando você sente que está perdendo alguém que ama, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência emocional. É o mesmo sistema que, biologicamente, reage quando estamos em perigo. Só que o perigo não é físico, é psicológico. É o medo de não ser mais suficiente, de ser esquecido, de não ter valor. E o que o seu corpo faz diante do medo? Ele tenta controlar o que não entende. Você tenta prever o que ela vai sentir, o que ela vai fazer, o que ela vai responder. Você tenta corrigir o que deu errado. Só que essa tentativa vem carregada de ansiedade, tensão e carência. E tudo isso, para uma mulher, soa como insegurança. Enquanto você busca reconexão, ela sente pressão. Enquanto você demonstra amor, ela sente peso. Enquanto você tenta provar o quanto se importa, ela sente que perdeu o interesse. Porque o homem que um dia a fazia sentir leveza, agora transmite desespero. E não é culpa sua. É instintivo. Homens crescem ouvindo que precisam resolver, consertar, fazer dar certo. Mas o amor não responde à lógica do conserto. Responde à energia emocional. E essa é a grande contradição que te prende. Quanto mais você faz por ela, menos ela sente vontade de retribuir. Não porque ela não valoriza o seu esforço, mas porque o que desperta desejo em uma mulher não é o esforço visível. É a presença emocional invisível. Ela precisa sentir que você está bem, mesmo sem ela, que sua vida tem propósito, que o seu centro não se move pelo medo. E o problema é que, quando você se perde nisso, você começa a se desconectar de si mesmo. E o que era amor vira dependência. Você começa a medir o seu valor pela resposta que ela dá, pela atenção que ela oferece, pelas mensagens que ela envia. E cada silêncio dela vira um espelho que reflete a sua insegurança. Mas entenda algo.
Uma mulher só sente falta de um homem quando percebe que ele tem vida própria emocional. Quando ela percebe que ele é um universo inteiro, não um satélite girando em torno dela. E é exatamente aqui que está o ponto de virada. O problema não é você querer que ela te deseje. O problema é você ter esquecido de ser o homem que ela desejava. Porque, no fundo, o que ela se apaixonou lá atrás não foi pela sua insistência. Foi pela sua energia de liberdade, confiança e mistério. Lembra quando vocês começaram a se conhecer? Você não estava tentando agradar. Você estava sendo você, autêntico, leve, sem medo do resultado. E justamente por isso, ela sentia que precisava te conquistar. Agora, ela sente que te tem. E é por isso que o jogo interno mudou. Mas esse jogo não é de manipulação, é de reconexão energética. Você precisa voltar a se tornar o homem que ela admirava, não o homem que implora por validação. E essa transformação começa quando você deixa de correr atrás do amor e começa a correr atrás da sua própria essência. Porque uma mulher pode se afastar de palavras, mas nunca se afasta da energia de um homem centrado. Ela pode se calar, mas o inconsciente dela sente quando você muda. Quando sua energia sai da dependência e volta para o eixo. Quando você deixa de querer ser amado e passa a emanar amor próprio. E é aqui que ela começa a te observar de novo. Primeiro em silêncio, depois com curiosidade. E sem perceber, começa a se perguntar: por que ele não tenta mais me convencer? Por que ele parece tão tranquilo agora? Será que ele realmente me superou? Essas perguntas são o combustível do desejo. E é a partir delas que a mente dela começa a correr atrás. Não de você, mas da sensação de segurança e mistério que você representa. 1. O desejo começa na imprevisibilidade emocional. O que faz uma mulher se interessar de verdade não é o que você oferece, mas o que você faz ela sentir. E nada cria mais curiosidade do que um homem emocionalmente imprevisível. Não confunda com o imaturo. A imprevisibilidade imatura é reativa. Some para provocar, responde frio para parecer forte, ignora mensagens para criar mistério. Isso é um jogo, e todo jogo emocional desgasta. Mas a imprevisibilidade emocional madura é outra coisa. É o estado de um homem que não reage de forma esperada, porque não está tentando agradar. Ele responde com calma quando ela tenta testar. Ele mantém o tom de voz sereno quando ela eleva o dela. Ele se afasta quando percebe desrespeito, não para punir, mas porque se respeita. Ele é estável no meio do caos. E essa estabilidade é o que a intriga. Ela sente que não tem controle sobre o que você sente. E isso desperta o instinto de conquista. Porque o desejo feminino nasce da curiosidade. E a curiosidade nasce da imprevisibilidade emocional. Imagine isso. Uma mulher não sente desejo por um homem que ela entende completamente. Ela sente desejo pelo homem que a desafia emocionalmente de forma saudável. Aquele que não se abala fácil, que tem profundidade, mas não exposição. Que mostra vulnerabilidade, mas com limite. Que tem presença, mas não necessidade. A energia dele diz: eu te quero, mas não preciso de você para me sentir inteiro. E essa frase invisível, dita apenas com comportamento, é a que muda tudo. 2. A escassez emocional é mais poderosa que a presença constante. O erro de muitos homens é acreditar que presença constante gera segurança. Mas no campo emocional, segurança demais mata o desejo. Você quer estar presente, mas ela precisa sentir que pode te perder. E isso não se cria com ausência física. Se cria com escassez emocional. Escassez emocional é quando você escolhe onde coloca a sua energia. Quando ela percebe que nem tudo que ela faz te afeta. Quando sente que o seu dia continua mesmo sem resposta. Quando entende que o seu mundo não gira em torno dela. Você quer saber o que realmente cria atração? É quando ela percebe que você não está mais disponível emocionalmente o tempo todo. Que o seu foco mudou. Que ela perdeu o poder de te desestabilizar. Isso faz o cérebro dela acionar um instinto de curiosidade, de desafio, de querer reconquistar o que antes era garantido.
É quase biológico. O ser humano valoriza o que teme perder. E uma mulher só valoriza um homem quando sente que ele é capaz de seguir em frente. Mas aqui vai o segredo. Não é sobre fingir. É sobre realmente estar bem. Você não precisa desaparecer. Só precisa reaparecer diferente. Mais calmo, mais inteiro, mais centrado. Quando ela sentir isso, vai perceber que algo mudou e vai querer entender o que foi. 3. A energia do eixo, o silêncio que fala. Existe um tipo de homem que fala pouco, mas toda vez que fala, as palavras têm peso. É o homem que carrega a presença. Ele não precisa explicar muito, justificar, nem correr atrás para provar algo, porque a energia dele fala antes da boca. Esse é o homem de eixo, aquele que tem consciência das próprias emoções. Ele sente, mas não se afoga no que sente. Ele observa antes de reagir. Ele entende que o poder está na pausa, não na pressa. E o silêncio dele comunica mais do que qualquer discurso. Quando uma mulher percebe que você é capaz de se manter calmo mesmo diante da rejeição, algo dentro dela se move. Ela entende inconscientemente que você é emocionalmente seguro, e segurança é o maior afrodisíaco para o desejo feminino. Não é o dinheiro, a beleza ou o status. É a presença energética estável. Aquela sensação de que nada te tira do seu eixo, de que você tem controle sobre o próprio emocional, mesmo quando o outro tenta te testar. E quando ela sente isso, o instinto dela muda de posição. Ela deixa de ser a mulher que se sente no controle, para se tornar a mulher que quer entender o que há por trás da sua calma. 4. O valor não está em o que você diz, mas em como você se posiciona. Um dos maiores erros dos homens que perdem o encanto de uma mulher é falar demais para tentar ser compreendido. Mas o desejo feminino não é alimentado por explicações, é alimentado por posicionamento. Quando você tenta justificar o que sente, ou explicar o porquê agiu de tal forma, você entra em um campo racional, e o desejo não mora no racional. Desejo mora no emocional, no invisível, no que não se explica. Mulheres não se apaixonam por lógica. Elas se apaixonam por sensações. E o que cria essas sensações é a forma como você se posiciona diante da vida, não diante delas. Quando você mostra com atitudes que têm princípios claros, que tem uma vida com propósito, que não negocia seu respeito, que sabe quando se afastar e quando ficar, ela percebe que você é um homem raro. E homens raros não precisam correr atrás, porque a própria energia deles atrai. 5. A verdadeira independência emocional é o que torna você desejável. Existe uma diferença entre parecer independente e ser emocionalmente livre. O homem que parece independente se finge de desapegado. Posta frases sobre não se importar mais, mas no fundo está só tentando disfarçar a dor. Já o homem emocionalmente livre, ele realmente não precisa provar nada. Ele pode amar profundamente. Mas se o amor acabar, ele continua inteiro. Porque ele não se define pelo amor que recebe, mas pelo amor que oferece, a si mesmo. Quando uma mulher encontra um homem assim, ela sente algo raro. Respeito e desejo ao mesmo tempo. Respeito porque ele não depende dela. Desejo porque ele desperta curiosidade. E juntos, esses dois sentimentos criam o tipo de vínculo que faz ela querer estar presente. Não por obrigação, mas por vontade. Esse é o ponto final do poder masculino real. Você não precisa correr atrás, porque sua energia já está à frente. Passo 1. Pare de pensar em como ela te vê. O primeiro passo para fazer uma mulher correr atrás é simples, mas é o mais difícil. Pare de tentar entender o que ela pensa de você. Enquanto você gasta energia tentando decifrar sinais, mensagens, olhares e silêncios, você está deixando de prestar atenção no que realmente importa: sua própria energia. Você quer saber o que uma mulher sente quando um homem começa a se distanciar emocionalmente? Ela sente um vazio, mas não é um vazio qualquer. É o vazio de algo que antes vibrava perto dela e agora não vibra mais.
e esse vazio desperta o instinto de aproximação. Mas esse efeito só acontece quando o afastamento é natural e não teatral. Quando ela percebe que você não está reagindo por orgulho, mas por equilíbrio, por ter voltado o olhar para si. Por isso, a primeira ação prática é: pare de olhar para o espelho dela e volte a olhar para o seu. Pergunte-se: quem eu era quando ela se interessou por mim? Em que momento deixei de ser aquele homem? O que eu perdi de mim tentando conquistá-la de novo? Quando você responde isso com sinceridade, começa a perceber que o problema nunca foi o que ela fez, foi o que você permitiu que o medo te transformasse. E essa consciência é libertadora, porque a partir dela, você deixa de agir por carência e passa a agir por presença. Passo 2. Reconstrua sua rotina de autorrespeito. Homens emocionalmente fortes não são os que não sentem dor. São os que não se abandonam na dor. E isso é o que te diferencia. A mulher percebe quando um homem está centrado, quando ele não larga o próprio eixo, quando mesmo triste, ainda se escolhe. E para isso, você precisa reconstruir o que chamo de rotina de autorrespeito. Ela é simples, mas muda tudo. 1. Acorde com propósito. Não olhe o celular procurando mensagens dela. Levante com o foco em algo seu: corpo, trabalho, objetivo, fé, saúde. O primeiro pensamento do dia não pode ser: será que ela pensou em mim? Tem que ser: o que eu posso fazer hoje para me sentir inteiro? Cuide da sua aparência, por você. Não para mostrar evolução, mas para sentir que você está voltando ao controle da sua imagem. Quando você se olha no espelho e gosta do que vê, você emite uma energia que ninguém ignora. 3. Reaprenda o silêncio. Silêncio não é desprezo. Silêncio é força. Quando você não reage, você mostra que domina o próprio campo emocional. E essa é uma das coisas mais atraentes que existem para uma mulher, porque revela maturidade emocional. Seja escasso com sua energia. Nem todo momento merece resposta. Nem toda mensagem merece retorno. Você não é obrigado a ser acessível para manter o interesse. Pelo contrário, acessibilidade demais mata a curiosidade. Essa rotina vai te tirar do papel de quem busca, para te colocar no papel de quem é buscado. E o mais interessante é que quando você muda a forma como se trata, o mundo e ela começam a te tratar diferente. Passo 3. Domine a técnica da imprevisibilidade madura. Agora que você já entendeu o valor da escassez emocional, é hora de aprender o que chamo de imprevisibilidade madura, o segredo que desperta o instinto feminino de conquista. A imprevisibilidade madura acontece quando você age fora do script emocional que ela criou sobre você. Se antes ela sabia exatamente como você reagiria, agora suas atitudes começam a quebrar esse padrão. Ela te manda uma mensagem provocando ciúmes, e você responde com leveza e humor, não com cobrança. Ela se afasta um pouco esperando que você corra atrás. E você respeita o espaço, continua o seu dia, e não muda o seu tom de voz quando ela volta. Ela testa a sua paciência, e você mostra firmeza sem agressividade, presença sem descontrole. A chave aqui é surpreender emocionalmente, não manipular psicologicamente. A diferença é profunda. Quem manipula quer controle, quem surpreende quer conexão. E é essa a diferença que ela sente. Porque quando você se mantém calmo, ela percebe que não tem mais o poder que tinha sobre você. E é justamente isso que reacende o interesse. Passo 4. Redescubra o seu propósito. Ela sente isso. Mulheres são atraídas por energia de propósito. Não existe nada mais magnetizante do que um homem que tem direção. Mesmo que esteja em reconstrução, ele sabe para onde vai. E quando você se reencontra com o seu propósito, o olhar muda, a postura muda, o tom da voz muda, tudo muda. Você começa a irradiar foco. E o foco é o oposto da carência. Quer saber por que ela não corre atrás de você hoje? Porque ela sente que você corre atrás dela como se ela fosse seu propósito. E nenhum ser humano quer ser o motivo de vida do outro. Querem ser parte de uma vida que já é inteira. Por isso, recupere o seu caminho. Volte a se conectar com o que te inspira,
com projetos, metas, paixões esquecidas. Quando você está conectado ao seu propósito, você se torna um homem em movimento. E mulheres correm atrás de homens em movimento. Nunca de quem está parado esperando atenção. Passo 5. Pratique a indiferença consciente. A indiferença consciente não é frieza, é equilíbrio. É quando você sente tudo, mas não se deixa dominar por nada. Ela pode testar, provocar, se afastar, tentar mexer com o seu emocional, mas você observa, respira e age com presença, não com reação. É como se você dissesse com a sua energia: eu te quero, mas se não quiser ficar, tudo bem. Essa frase, dita em silêncio, é uma das mais poderosas que existem, porque ela transmite liberdade emocional. E a liberdade desperta desejo. Desejo de entender o que você sente. Desejo de se aproximar para decifrar o que se passa dentro de você. Quando você chega nesse ponto, a inversão acontece. Ela começa a sentir o mesmo desconforto que você sentia antes, mas de um jeito diferente. Agora é ela que quer respostas. É ela que se pergunta se perdeu o que tinha. E quanto mais tranquila for sua energia, mais forte será o impulso dela de se reaproximar. Passo 6. Reconheça quando deixar ir. O último passo é o mais importante e o mais libertador. Porque nem toda mulher que você quer é a mulher que deveria ficar. Às vezes, o verdadeiro poder não está em fazer ela correr atrás, mas em entender que você não precisa que ela volte para se sentir suficiente. A magia acontece quando você deixa de correr atrás da pessoa e começa a correr atrás da sua própria versão mais forte, mais consciente, mais viva. E, ironicamente, é nesse momento que ela sente a diferença, porque ela percebe que você não precisa mais dela para se sentir inteiro. E é isso que faz ela querer estar por perto novamente. Você sabe o que muda tudo? Não é quando ela volta. É quando você já não precisa mais que ela volte para se sentir inteiro. O homem que ela corre atrás não é o que tem mais frases prontas, não é o que domina técnicas, nem o que finge desinteresse. É o homem que voltou a ser inteiro emocionalmente. Porque quando você se cura da necessidade de provar algo, você passa a vibrar em uma energia de paz. E paz é irresistível. Paz é o novo poder. Ela vai perceber. Não porque você vai postar algo, mas porque a energia muda. E a mulher sente quando a energia muda. Ela vai sentir falta do homem que um dia foi seguro, mas que agora está ainda mais forte, porque aprendeu a ser inteiro sem precisar dela. E aqui está a grande verdade. Quando você aprende a se escolher, o universo começa a te escolher também. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Relacionamentos deixam de ser jogos de quem conquista quem, para se tornarem encontros de quem já se encontrou por dentro. Mas antes disso, você precisa passar pela fase que muitos evitam, o renascimento emocional. É o momento em que você precisa desapegar do velho eu que dependia da validação de alguém, para dar espaço para o homem novo, centrado, maduro e emocionalmente consciente. E esse renascimento dói, porque requer silêncio, requer solitude, requer a coragem de olhar para dentro e perceber que o que doía não era a perda dela, era a perda de você mesmo. Mas quando você entende isso, tudo muda. Porque agora você está em outro nível de consciência. Você para de mendigar amor e começa a inspirar amor. Você deixa de ser o homem que corre atrás de respostas, para ser o homem que inspira perguntas. E ela vai sentir isso, profundamente. Porque quando uma mulher percebe que você se tornou um homem que se basta, ela sente o mesmo impulso que você sentia antes. O de querer estar perto. Não para te controlar, mas para se conectar à sua nova energia. Porque mulheres se aproximam de homens que as fazem se sentir seguras. E segurança emocional é o que você constrói quando para de se perder tentando agradar. E se você chegou até aqui, é porque lá no fundo, você sabe que está pronto para essa virada. Pronto para deixar de ser o homem que reage ao que sente e começar a ser o homem que cria o que sente. Porque no final das contas,
Fazer ela correr atrás não é sobre ela, é sobre você. É sobre voltar a se escolher, sobre olhar no espelho e reconhecer o homem que ficou para trás, aquele que acreditava que precisava ser validado para merecer amor, e dizer: chega, agora eu me basto. E quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Ela sente, o mundo sente, e de repente, o jogo muda. Não porque você quis inverter, mas porque você evoluiu. Você não precisa correr atrás de ninguém quando aprendeu a caminhar com propósito. A mulher certa vai reconhecer a energia que você se tornou e vai se aproximar não por necessidade, mas por escolha. Se essa mensagem fez sentido para você, então é hora de dar o próximo passo nessa jornada. Na descrição deste vídeo, eu deixei o link para a Metamorfose, a mais nova coletânea de 10 e-books que eu, Ayla, criei para guiar homens e mulheres que decidiram dar um basta no sofrimento e construir relacionamentos saudáveis de verdade. Cada livro é um passo dessa transformação. Da cura da rejeição à reconquista emocional. Da autoestima à comunicação consciente. Do amor próprio à paixão madura. Se você está cansado de repetir os mesmos padrões. De se doar e se perder. De sentir que o amor te enfraquece em vez de te elevar. Então clique no link, conheça a Metamorfose e comece hoje a jornada que vai mudar completamente a forma como você ama. Porque o primeiro amor que você precisa conquistar é o seu. E quando você aprende isso, o resto começa a correr atrás de você.